Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Você já deve ter visto que os gamers geralmente são colocados à direita, ou a maior parte dos gamers engajam com narrativas de direita, ou comentam coisas de ANCAP e outras coisas mais. E hoje eu resolvi fazer um vídeo explicando para vocês por que as pessoas têm essa visão de que os gamers eles são mais focados à direita ou são mais extremistas, e até mesmo alguns momentos as pessoas dizem que os gamers geralmente eles são muito tóxicos, né? Então por que as pessoas têm essa visão e por que a maior parte dos gamers se identifica assim? Se você é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Além de eu ser psicólogo, eu também sou professor universitário e eu resolvi fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre sociologia. Então vamos lá. Uma coisa muito importante que a gente pode pensar. Sim, tem muitos gamers que são de direita, mas também deve ter muitos gamers que se identificam com a esquerda, o centro e outras coisas mais. Só que quando você olha para a grande massa de jogadores, principalmente na internet, você tende a ver que geralmente eles se posicionam mais à direita ou eles comentam mais coisas à direita. E eu acho que são três os motivos que fazem isso acontecer. O primeiro motivo é porque a gente tem mais contato com a cultura norte-americana do que com a cultura brasileira. Não que o Brasil seja de esquerda e que os Estados Unidos seja de direita, mas o nosso governo ele é bem diferente do governo norte-americano. E esses negócios de liberdade e outras coisas mais são coisas que o governo norte-americano prega mais. Enquanto aqui no Brasil, o brasileiro é mais de boa, o brasileiro não se importa com esse tipo de coisa. Na verdade, a gente poderia até dizer que o Brasil tem uma ânsia ditatorial, visto que diversas vezes na nossa história a gente foi e buscou ditaduras militares para tentar resolver os problemas do governo. Sem contar o fato da gente ter passado boa parte da nossa história sendo governados por uma coroa, né? Enquanto os Estados Unidos foi governado por uma coroa, mas não da mesma maneira que o Brasil. Lembrando, né, que durante o descobrimento e outras coisas mais, a gente teve a coroa portuguesa vindo aqui para o Brasil durante as guerras napoleônicas. Então, o Brasil de fato foi dominado por uma coroa. O Brasil teve um imperador muito forte, que foi o Dom Pedro, e aí a gente teve várias revoluções militares, várias ditaduras, e parece que a gente sempre volta em torno dessa figura messiânica, de uma pessoa que vai comandar tudo, de uma pessoa que a gente não precisa se preocupar porque ele cuida de tudo, o grande rei, o grande imperador. Atualmente eu vejo que as pessoas têm colocado no Bolsonaro essa figura, mas tem muitas pessoas que também colocam no Lula essa figura. Então, no final das contas, a gente não está falando sobre uma disputa entre direita e esquerda, a gente está falando sobre uma disputa de ideais. Ideais conservadores, tanto do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro, mas uma disputa que foi criada pelas próprias brigas políticas dentro do próprio país. Muita gente chama isso de briga de tesouras, né? Porque são os dois lados, né? Então, no final das contas, tanto faz, porque no final nada vai mudar, independente de qual lado ganhe. As pessoas elas vão continuar brigando, vão continuar esperando por essa pessoa que vai ser o grande imperador. Eu só queria desconstruir isso, porque essa é a política brasileira, é assim que funciona aqui no Brasil. E é assim que a maior parte das pessoas pensam, é assim que o seu avô pensa, provavelmente. Mas os jovens, principalmente os gamers, eles tendem a ser mais liberais, eles tendem a querer mais mercado livre e outras coisas mais. Não tô falando do site, tô falando de livre mercado mesmo. Por quê? Porque eles engajam mais com a cultura norte-americana, com esses ideais de liberdade e outras coisas mais. Então, como a maior parte dos jogos, eles muitas vezes nem vêm traduzido pra gente, a gente acaba engajando muito com essa cultura. E como jogos é diferente de filmes, onde o filme você engaja com ele por 1 hora, 2 horas e depois para, o jogo você passa a viver aquele jogo muitas vezes. Então, nesse caso especificamente, engajar com isso é mostrar que aquilo é o certo, que aquilo é o que deveria ser cultuado aqui no Brasil. Então, muitas pessoas acabam trazendo um pouco dessa cultura. Inclusive, agora está tendo uma mudança cultural, onde os jogos estão mais centrados na China, que tem uma cultura completamente diferente da cultura norte-americana, e eu me pergunto se lá na frente a gente vai mudar um pouco essa perspectiva, se os gamers eles vão tentar, ou melhor, vão começar a ver as coisas de uma forma bem diferente, porque, bom, enfim, você já tá vendo isso acontecer, né? As novas gerações, por exemplo, que engajam com TikTok e outras coisas mais, que jogam esses jogos chineses como Genshin Impact, eles têm uma visão política, uma visão de mundo completamente diferente da minha geração que engajou com esses jogos norte-americanos. Então, a gente pode dizer que a gente é mais focado à direita, ou melhor, os gamers são mais focados à direita, é porque é injusto a gente pegar e falar dessa maneira, porque a gente está generalizando, mas a gente pode dizer que os gamers são mais focados à direita justamente por conta da influência cultural norte-americana. Outro ponto é que os games, eles geralmente são renegados aqui no Brasil.
Então, os gamers, eles são tratados geralmente como um grupo odioso, como um grupo ruim, como pessoas que não têm vida, pessoas que não têm vida social, são chamadas de incel, são chamadas de um monte de coisa. E essas pessoas, geralmente, às vezes têm vergonha de dizer que elas jogam videogame. Eu, por exemplo, passei a minha infância e a minha juventude inteira tendo vergonha de falar que eu passava boa parte da minha vida jogando videogame. Então, hoje em dia eu não tenho mais esse medo, mas ainda bate, assim, um sentimento negativo de chegar pra alguém e falar: ah, o meu trabalho, eu trabalho com jogos de videogame, eu fico o dia inteiro jogando, basicamente. Dá uma vergonha, assim, falar, mas é o meu trabalho e é um trabalho justificado, né? Bom, de qualquer maneira, então, a gente que é gamer, a gente tá acostumado já a ser reprimido e outras coisas mais. E quando você é reprimido, você acaba sendo jogado para baixo e você acaba tendo, né, aquele negócio do elástico. Então, muitos jogadores, muitas pessoas que começaram a jogar e gostavam muito, começaram a ser criticados e começaram a guardar esse rancor muito grande contra a sociedade, tendo transtornos antissociais e outras coisas mais. E essas pessoas expressam mais isso na internet. Então, é tipo um estilingue, você puxa o elástico, ele solta, ele vai bater em algum lugar. Então, nesse caso, talvez a gente veja gamers muito odiosos, porque os gamers, eles são muito rejeitados. O gamer, ele não tem preconceito, aliás, tem preconceito sim, mas não é a mesma coisa que você falar que, por exemplo, um negro sofre o mesmo preconceito que o gamer. Na verdade, isso não faz sentido nenhum, mas eu vejo algumas pessoas passando essa narrativa. Mas a questão é, tipo assim, existe meio que uma rejeição. Eu acho que seria a palavra perfeita a pessoa que joga videogame, sabe? Chega o cara e fala: eu jogo videogame, pronto, aí a pessoa já fecha a cara e tal, né? Ou você vai numa balada e fala: eu jogo videogame, pronto, já perdeu todas as meninas que estão ali. Tem memes disso, inclusive. Não que, tipo, eu acho que, sei lá, isso é um problema muito maior, isso é uma discussão muito maior também, mas eu imagino que muitos jogadores se sentem rejeitados e acabam vindo, né, pra esses grupos da internet que meio que abrem os braços pra eles, entendeu? Isso é uma coisa que a esquerda não faz. A esquerda não tem esses grupos que abraçam essas pessoas rejeitadas e falam: não, aqui você vai ser aceito, aqui você pode ser o que você quiser. A direita, ela tem esses grupos, né, a alt-right, principalmente, ela tem esses grupos lá na gringa e aqui no Brasil se formando também. Muitas vezes são grupos que são formados como se fossem milícias digitais que são utilizadas para fins políticos especificamente. Então eles abraçam essas pessoas rejeitadas para usar essas pessoas rejeitadas para meio que fazer ataques de, sei lá, de ódio, e essas pessoas geralmente são puxa de canhão, porque elas vão ali e são presas ou são queimadas muito rapidamente, porque elas não têm valor, entendeu? Elas não têm valor por elas serem já rejeitadas em primeiro lugar. E aí você tem vários tipos de pessoas bugadas que acabam sendo colocadas dentro desses grupos, né? E como eu disse, gamers em geral, muitos deles são rejeitados, otakus também são muito rejeitados, e aí você tende a ver mais esse lado odioso das comunidades, e muitas pessoas acabam generalizando isso porque não entendem como funciona a internet, o que é uma coisa ruim. Se você for ver os gamers, talvez 1% ou menos por cento dos gamers são esses gamers odiosos, mas as pessoas têm a visão de que a maior parte dos gamers são assim. Logo, os gamers geralmente acabam sendo mais, entrando mais nesses grupos, que são os grupos que aceitam eles, que são os grupos de direita também. Perfeito? Eu não sei se no futuro vai ter grupos de esquerda fazendo isso. Pode ser que tenha aí, a gente tenha uma visão diferente sobre o que é a direita e a esquerda. Mas a questão é que, tipo, ambos os lados têm grupos de ódio funcionando a todo vapor. Agora, voltando para a questão principal, né, que são os impostos, que inclusive deveria ser o tema desse vídeo. O Lula recentemente falou que vai revogar todos os negócios que o Bolsonaro fez. E uma das coisas que o Bolsonaro fez foi justamente abaixar o imposto sobre os jogos de videogame. Jogos de videogame entre aspas, porque ele não abaixou o imposto dos jogos de videogame, mas dos consoles. O abaixo foi tipo de 10%, não sei, eu acho que foi R$1.000 mais ou menos o valor que caiu. Então se o PlayStation custava 5 mil, ele passou a custar R$4.000. Ainda tá um valor absurdamente alto. O Lula resolveu, ou melhor, o Lula disse que ia fazer, não sei se vai acontecer porque ainda tá cedo demais pra gente dizer. Qualquer tipo de aumento de imposto é uma coisa ruim, mas nós jogadores de videogame geralmente tendemos, né, a ver tipo os absurdos que os jogos de videogame sofrem no Brasil em relação à tributação. Porque os jogos de videogame, eles são considerados coisas de azar, coisas de vício, coisas malignas, e por causa disso, eles são super taxados. Então, quando você compra um console, o governo, ele pesa, esse console vale R$100, mas esse console faz mal para as pessoas. Então, a gente tem que botar imposto. Vamos botar R$1.000, porque aí as pessoas não vão comprar, ou não vai ser tão difundido a ponto de se tornar um problema para nossa sociedade, entendeu? Isso acontece com o cigarro também. O cigarro é ruim para a sociedade. E as pessoas, né, para não fumarem, elas meio que têm que pagar caro para ter um cigarro, e isso faz com que o contrabando de cigarros seja uma das coisas mais lucrativas para o crime organizado. Inclusive, o PCC, eu ouvi uma vez que ele lucra mais com tráfico de cigarro do que com tráfico de drogas, para você ter ideia. Então, a mesma coisa acontece com os jogos de videogame. A maior parte dos jogos de videogame do Brasil são jogos pirateados ou são jogos que a gente compra na muamba, né? Naquele esqueminha. E isso é uma coisa muito importante para citar.
Você que tá aí falando, vai aumentar o preço dos jogos, vai ficar uma merda. Cara, em primeiro lugar, a gente já não compra jogos aqui no Brasil, a gente não compra aqui, a gente importa lá de fora. Então, no final das contas, talvez não importe tanto. Mas é óbvio que o ideal seria que não tivesse esses impostos absurdos para que a gente pudesse comprar a versão nacional, nacionalizada por um preço bom. Quando o Lula entrou no poder, aliás, os jogos estavam caros na época também, mas quando o Lula saiu, a Dilma entrou, eu lembro que um jogo de PlayStation tava 130, 140 reais. Hoje em dia o jogo tá 350 reais. Então teve um aumento gigantesco. Por quê? Não por causa que aumentou os impostos, mas porque tudo é importado. Logo, o preço de dólar importa muito. Como o dólar está muito alto, então a gente acaba pagando mais caro. O ideal seria que a gente tivesse um dólar baixo, produção nacional e cultura nacional sendo exportada também, que eu acho que é uma das coisas que o Brasil deveria colocar para ontem. A gente tem cultura pra caramba. Nossa sociedade é uma das sociedades que mais produz cultura. A gente tem artistas internacionais muito picas, talvez os melhores artistas do mundo vêm do Brasil. E isso é uma coisa que os caras lá de fora eles reconhecem. Você já viu um anime, alguma coisa do tipo, você já deve ter ouvido bossa nova, porque os japoneses adoram bossa nova, que é um tipo de música que foi inventada no Brasil. Então os nossos artistas são muito bons, a gente pode exportar cultura, em vez de ficar importando cultura o tempo todo, e a gente pode valorizar mais a nossa sociedade, porque rola aí uma síndrome de cachorro aí, de vira-lata gigantesca com o brasileiro. Mas o grande problema é a falta de visão dos nossos governantes de pensar que isso é importante. Então, o Lula vai pegar e passar a régua, vai passar a lambida, né, cortar a cabeça desse decreto do Bolsonaro, que foi um decreto bom, simplesmente porque ele não entende ou não se importa com esse tipo de coisa, porque não faz parte da sociedade dele, não faz parte da era dele e não faz parte do futuro dele também. Então, o que a gente pode fazer é cobrar, mas mesmo assim, eu não sinto que vai fazer algum tipo de mudança. A gente precisa de congressista que chegue lá e faça leis ou PECs que mudem o preço dos impostos em cima dos jogos de videogame. O Kim Kataguiri está passando uma aí que tira os jogos de videogame desse negócio de ser jogo de azar. Então vai abaixar bastante o preço dos jogos. Por exemplo, na Steam, eu tava vendo que um jogo lançamento, ele tá saindo por 200, 250 no máximo, sendo que quando chega a promoção, você compra o jogo por 50, 60 reais. Inclusive na nuvem tem vários jogos que tá 50, 60 reais que foram lançados há 6 meses atrás. Já na PSN, que é considerado jogo de azar, o jogo lá tá 350, Need for Speed tá 350. Então cada vez os jogos ficam mais caros, cada vez fica mais difícil. E bom, se o Lula revogar essas paradas, provavelmente o PlayStation 5 ele vai voltar a 5 mil reais, ou vai até mais, 6 mil reais, quem sabe. Então vai ter um aumento drástico do preço dos jogos, sim. E por causa disso, os jogadores, eles sempre estão vendo, né, tipo, a ineficiência do governo e frustrados com isso. Então eu imagino que é muito fácil aqui no Brasil você ser ANCAP. Por quê? Porque não tem como você defender o governo brasileiro pelas coisas que ele toma decisão. O governo da Dilma, o governo do Bolsonaro, o governo próximo ao governo do Lula, o governo antigo do Lula, tiveram vários erros, várias coisas ruins. Óbvio que um foi melhor do que o outro, mas o problema é quando a gente nivela para baixo, sabe? Por exemplo, eu particularmente acho que o governo do Bolsonaro foi o pior governo que já existiu na história do Brasil. Mas isso não faz com que a gente tenha um governo ruim depois e falar, bom, esse pelo menos foi melhor do que o do Bolsonaro. Eu quero um governo bom, eu quero um governo que cuide da população de forma melhor. Eu quero um governo que trate as coisas com respeito. Quando saiu a pandemia no começo, eu lembro que o governo não sabia o que fazer, né? E no final das contas a gente acabou se ferrando porque a gente não decidiu. O governo estadual decidiu uma coisa, o governo federal decidiu uma coisa diferente, aí no final nada foi respeitado. Aí morreu muita gente e acabou a economia ao mesmo tempo, sabe? Poderia ter sido um ou outro, sabe? Mas não, a gente acabou tomando a pior decisão, que foi justamente ficar em cima do muro. E a gente sempre faz isso, e isso acaba sempre ferrando o Brasil. Eu particularmente acho que se a gente tivesse seguido os lockdowns e outras coisas à risca, a gente teria conseguido passar pela pandemia com muito mais tranquilidade, muito mais rápido, aceitado as vacinas muito mais rápido e não ter passado por uma crise absurda que está acontecendo agora. Que embora o governo fale que está subindo tudo, a gente vai ver lá no mercado leite 20 conto, o iogurte 17 reais, o pão caro, o queijo caro, então tá tudo caro, tá tudo difícil de gastar, tá tudo difícil de comprar, não tá sendo bom pra gente, sabe? E pros jogos de videogame também. E a questão principal é muito fácil você pegar e criticar o governo ou você se alinhar mais a esses ideais de direita, de que a gente tem que acabar com o Estado, que o Estado mínimo e outras coisas mais, visto que o nosso Estado não funciona, o nosso Estado é uma porcaria. Na verdade, o nosso Estado serve para dar dinheiro para eles mesmos, né? E como que a gente pode lidar com isso? A gente não lida com isso, a gente não tem o que fazer. Infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer é tentar, como eu disse, votar em congressistas que estejam alinhados com esse pensamento. Não talvez o do ANCAP, né? Porque muitos dos ANCAPs hoje, eles acabaram se tornando bolsonaristas no final das contas, o que não faz sentido nenhum, visto que a gente, quando você pensa num ANCAP,
ele é um cara que é contra o Estado, ele não é um cara que é a favor de um estadista, né? E ainda mais com esses viés, essas vertentes de ditador, né? Ditatoriais que tem. Mas é aquilo, né? Às vezes a política brasileira não faz sentido, mas o ponto principal é, os jogadores de videogame geralmente tendem a engajar de forma mais fácil com esse tipo de coisa, e eu acho que fica mais claro, né, porque que os jogadores geralmente se identificam mais à direita, por causa desses 3 motivos, na minha humilde opinião. E, bom, lembrando que não dá pra gente generalizar, não dá pra gente falar que todo jogador é odioso, todo jogador é bolsominion ou coisa do tipo. Assim como não dá pra falar que todo direitista é bolsominion. Não. Nem todo direitista é bolsominion e também nem todo conservador é odioso. Assim como tem muito conservador na esquerda. E é muito importante a gente interpretar o gráfico político com cima e lado, como se fosse uma cruz. Porque ser conservador nos costumes não necessariamente significa que você vai ser liberal com a economia, muito pelo contrário, como foi o caso dos últimos governos que a gente viu acontecer. Então eu acho importante a gente começar a ter esses pensamentos para a gente conseguir escolher melhor e saber cobrar melhor também. Eu acho que não adianta a gente simplesmente fazer choro na internet, eu acho que o ideal é a gente cobrar congressistas que possam fazer mudanças de fato, né? Então, se você se importa com isso, eu acho que a pessoa mais alinhada com essa luta atualmente é o Kim Kataguiri. Então, acho que mandar mensagem ou falar alguma coisa para tentar derrubar um veto, alguma coisa que o Lula tenha feito em relação às coisas que o Bolsonaro fez no passado, pelo menos para esses casos, não aumentar o preço dos jogos, né? Tudo bem. E, bom, na pior das hipóteses, beleza, o Lula foi lá e revogou tudo. O que vai acontecer? Os jogos vai aumentar o preço? Vai, tipo, de 400, 500 reais um jogo? Não. Porque os jogos de videogame, eles são importados e, como eu disse pra vocês, eles já caem nesse negócio de jogo de azar. E o que vai aumentar é o preço do console. Então, consoles como, por exemplo, PlayStation, Xbox, provavelmente vão subir de valor. Vão subir para, sei lá, 5, 6 mil reais talvez. É um preço absurdo. Mas eu acho que o problema dos jogos de videogame nem é o preço do console em si, visto que você tem hoje em dia, né, consoles como o Xbox Series S ou o próprio computador para você jogar. O problema é o preço dos jogos que tá alto demais, né? E é o que a gente compra mais. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.